Tá gravando. Show! Então, vamos começar, né, galera? Senão vai ficar muito tarde. Aproveitar para estudar, recuperar rapidinho a lição foi bem legal. Eu queria pedir para um voluntário aí se voluntariar a orar. Alguém? Temos alguém? O Cello tá ocupado. Lucas, tu que está chegando aí no teu, tu faz oração? Opa, faço. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um sábado, mais um dia de vida. Te pedimos que o Santo Espírito nos conduza para que nós possamos recapitular a lição e compreender. Em nome de Jesus que te peço, amém. Amém. Bom, vocês sabem qual é o título da lição dos jovens? Se não souber dos jovens, souber a dos adultos. Se Qual você é a souber, missão? qual é a Qual é a missão? sua missão, no caso? Não, na minha tá aqui só qual é a missão. Não entendi da minha, É? não. É, Eu tenho sua aqui. então aí é complicado. Qual o texto da semana? Atos 7. O que é que tem em Atos 7? Good question. Não me lembro muito. Vamos lá. O que é que tem lá em Atos 7? Qual o texto aí de Atos capítulo 7? Trajano, o Luiz aí, se tiver respondendo. Suerlene. O que é que tem lá em Atos capítulo 7? Bem, essa parte de Atos 7, pelo menos assim do 20 ao 36, na verdade o Atos 7 como um todo é o discurso de Estevão, né? Sim. Antes de E morrer. é um discurso para quê? O que é que ele estava fazendo? Ele sabia que ele ia morrer naquela hora? Creio que sim. Eu acho. Mas o que é que ele estava falando? Por que ele estava falando ali? Qual era o objetivo de Estevão? Ele disse, vou ali dar um discurso. Eu acho que ele queria mostrar para os judeus que não criam em Jesus como o Messias, que ele era o Messias. E ele provou através de toda a narrativa bíblica, da Bíblia hebraica, as coisas que se cumpriram e que faziam alusão ao Messias, que era Jesus. Show. O contexto do capítulo 6, né, de Atos, era que Estevão estava fazendo muita coisa boa, né, pregando, prodígio e tal. E aí o pessoal tentava levar ele na conversa e não dava certo, né? O Espírito Santo ali, full pistola, não deixava que Estevão fosse levado na conversa. Então eles subornaram uma galera para falar mentira e ele foi levado ao sumo sacerdote, né? E aí o que ele está falando é exatamente esse discurso todo do capítulo 7. Depois das acusações, o sumo sacerdote perguntando, né? Tipo, é verdade? E aí ele começa aí com uma retrospectiva da nação judaica, porque do povo, né, de Israel, porque o pessoal estava falando que Jesus estava dizendo que ia destruir esse lugar lá, santuário, né, lugar santo, contra a lei, essas coisas. E aí ele foi dizer, olha, vamos ver quem desde o início é Deus, o que é que ele estava fazendo e o que é que a gente estava fazendo como povo, né? E aí ele traz essa história aí bem massa, de um resumão aí do Antigo Testamento, não completo, porque no meio ali ele estava falando e tal, e aí ele encerra do nada aí o seu discurso, né? Falando do discurso de Estevão, por que ele encerrou assim, aleatoriamente não, mas porque ele encerrou logo no meio, vamos dizer assim, do que ele estava falando? O que é que vocês acham que foi o motivo? Peraí.
Sei que não era isso que estava especificamente falando na lição, né? Mas já que a gente vai falar do discurso de Estevão, é bom a gente lembrar só esse contexto e o que é que aconteceu depois, né? Que foram as últimas palavras praticamente de Estevão antes de morrer. Cara, não sei. Lá no final do capítulo 7, Eu acho que é fala porque que ele viu que a galera já tava pegando as pedras pra apedrejar ele, ou... já tava puta da vida com ele. Tava todo mundo com ódio de Estevão já. E aí o Espírito Santo disse, cara, isso já foi o suficiente. Aí ele, tá bom. E aí ele encerra. Mas especificamente esse trecho do verso 20 ao verso 36, que foi o que a lição colocou. Do que é que tá falando? Ah, sim, é de Moisés, né? Da história de Moisés. E de como Deus levantaria um profeta como Moisés, né? Só que era melhor que ele. Que esse, no caso, era o Messias. Porque tem muitas coisas de Moisés que se assemelham muito com o que Jesus fez, né? Sim. A própria missão, né, de Moisés de libertar o povo, né? Uhum. Jesus também veio trazer uma libertação. Na verdade, isso a gente está presente nisso por toda... Toda a Bíblia, exatamente. Nós temos os tipos de Cristo, né, que a gente fala. Pessoas que foram sendo exemplos do que Cristo faria e exemplos do que os seus seguidores também deveriam fazer, né? Então, tipo, nós como seguidores, nós temos que agir de uma maneira que apresente Cristo para as outras pessoas também, né? Além da gente pregar mesmo a palavra escrita, a nossa vida tem que ser um testemunho, a nossa vida tem que ser uma forma de anúncio, né? Sermos tipos de Cristo. Mas esse não, também não é o objetivo... Não, é o objetivo da lição, mas não é o objetivo principal. Mas vamos lá. No sábado, ele fala sobre identidade e missão. Fala sobre o relato da criação do nosso planeta, né? Da criação dos animais, da criação das plantas, dos seres humanos. E o que é que o relato da criação fala sobre nós? Vamos ver outras pessoas participando, João. Não precisa falar agora, não quero ver mais gente. O que é que o relato da criação fala sobre nossa identidade, sobre quem nós somos, para onde vamos? O que é que vocês podem tirar da criação sobre nós mesmos? Bora, galera. Trajano, tá por aí, Trajano? Dá uma força aqui. E aí, galera? Tá bravo hoje, hein, bicho? Hoje acho que foi o ápice aí de todo mundo. Tá. Já que ninguém fala, eu vou falar. Fala. Sábado vai falar sobre identidade e missão. E ele vai trazer justamente o que está lá em Gênesis, né? O relato da criação. E que ali define a nossa identidade e missão, né? Somos semelhança do Criador, né? Semelhança e imagem de Deus. E Deus ali ele já diferenciou as missões, né? Deixa eu ver aqui. Eu nem tinha até falado aqui. Pera aí, só um minutinho. Você que tá procurando? Ah, pronto. E ali a missão deles, né? No caso, que eles representavam a humanidade, era continuar conectado a Deus, mas diferentemente dos animais, eles iam ser maiores que os animais, né? Eles iam subjugar a terra, eles iam ter poder sobre a terra. Então a missão deles ali era cuidar da terra, né? Primeiramente. E já os animais, a missão dos animais era só crescer e multiplicar, né? Para ir enchendo a terra.
E era basicamente isso, a nossa identidade e missão em Gênesis. Com a entrada do pecado, a nossa missão mudou, né? Quer dizer, continua a mesma de cuidar da terra, mas também mudou no sentido de voltar para a conexão com Deus e também levar essa conexão de Deus a outras pessoas, né? Sim, a gente não simplesmente a gente tem que dominar a terra, essas coisas, mas a gente agora tem a missão de anunciar que há uma salvação, né? Para o novo problema do pecado. É, é como se a missão mudasse, o foco principal não fosse só cuidar da terra, né? Mas também cuidar do próximo. Sim, com certeza. Isso é muito importante, porque mostra que a gente não está aqui para qualquer coisa, né, também. A gente já tinha um propósito, a gente não foi uma criação feita por nada, e quando surgiu uma nova necessidade, a gente se torna aí personagens importantes, né, nessas novas circunstâncias, sendo que sempre o protagonista vai ser Cristo, porque ele é que entra como o personagem principal para resolver esse problema, para dar uma solução e dar uma esperança aí para todos, né? Todos nós. Mas vamos lá, então beleza. Sabendo disso, que nós temos uma identidade, a lição ela entra um pouco sobre a questão de Moisés. O propósito de Deus, né, sobre a vida especificamente de Moisés, como um exemplo de como Deus ele age sempre com seus propósitos, né, com seus planos. Vamos lá. Quanto tempo o povo já estava ali, por volta de quanto tempo escravo no Egito, para que Deus suscitasse e levantasse Moisés? 400 anos. 400 anos. Vamos pensar, 400 anos atrás, que ano era? Por volta de quando? 1600, não era? É, 1600. O que é que estava acontecendo no mundo nos anos de 1600? Vocês sabem? Não, mas eu sei que 100 anos atrás o Brasil estava sendo descoberto, entre aspas. 100 anos antes disso, né? 1500, você está falando. 100 anos atrás antes de 1500. Tava na Idade Média, nem sei, né? Não, já tinha, Já tinha tido a reforma protestante. Isso. Mas assim, o mundo tava nesse momento aí de reforma, né? Vamos dizer assim. Uhum. No ano, Jean, Oi. no ano de 1620, ocorreu a fundação da primeira colônia britânica nos Estados Unidos. Olha só. Então, estava começando a nascer a besta que emerge da Terra. Então, a gente tem 400 anos aí de besta que emerge da Terra. Exatamente. Apocalipse 13, né? Mas a gente, beleza, imagina só, 400 anos. Pra gente já é um negócio muito absurdo de distante, né? Que você para e olha assim, não, 400 anos é muito tempo. Só que, se eu paro para pensar, por exemplo, no meu avô, o meu avô nasceu por parte de pai, né? Então, vamos pro lado do meu pai, que meu pai já era mais velho. Mas o meu avô nasceu no ano de 1905. E aí os pais dele já são de 1800, que aparentemente já é pra gente um negócio muito distante, né? E se a gente pensa em 1844, a gente ainda já pensa um negócio bem distante daqui. Só que o avô dele, provavelmente, era no início ali dos anos 1800 também. Então, tipo, não são tantas gerações assim de distante, né? Então a gente pensa, tipo, é muito tempo, mas não é tanto tempo assim. Mas você pensa, 400 anos de escravo. O povo ali, naquela época eles tinham uma cultura de memória, né, vamos dizer assim, de contar as histórias uns para os outros e lembrar dos acontecimentos passados, o que o Estevão faz no capítulo 7, né? Muito comum de dizer, olha, há tanto tempo nós fazíamos isso e tudo mais. Eles tinham um alma muito grande pela história da nação, né? Todo mundo conhecia Moisés, todo mundo já tinha ouvido falar de Abraão, todo mundo... Se você não era um israelita, se você
se você não conhecesse quem foi Abraão, pelo amor de Deus. Se você não soubesse quem era Isaac, quem era Jacó também. Então a gente tem todo esse negócio. E aí, quando entra a história de Moisés, a gente vê que o povo estava esperando o quê? Tendo noção que já tinham passado mais ou menos uns 400 anos, o que é que o povo estava esperando naquele período? Um libertador, né? Um Messias. É. Mas por que que eles estavam esperando? Deus tinha falado quando para eles que ia vir um libertador depois dos 400 anos? Vocês lembram? Eu não sei se foi para Abraão. Foi para ele mesmo. Foi para Quando ele estava Abraão, né? fazendo a aliança que ele estava fazendo com Abraão, ele falou, olha, os seus descendentes vão passar 400 anos e aí eu vou levantar um libertador. Tudo isso por causa de um outro povo. Mas beleza, o povo estava esperando o Messias. E aí, nesse período aí do Messias, né, que iria vir, o ungido, né, o libertador, na época lá do povo do Egito, o que é que o faraó toma de iniciativa para resolver o problema dele? Certo. Só um minutinho. Vou só explicar para o Daniel em que parte a gente está. A gente começou a parte de sábado, na escola sabatina, né? Falando sobre identidade e a nossa missão. Aí a gente puxou para o tema da semana, que é a história de Moisés, né? Em Atos 7, do verso 20 ao verso 36. E aí o Jean fez uma pergunta, como é que a gente imagina 400 anos atrás, né? Porque em Atos, na época de Moisés, o povo já estava já há quase 400 anos preso pelo Egito. Aí o Jean fez uma pergunta agora que... pode só repetir a pergunta de novo, Jean, que eu me perdi? Calma, deixa eu tentar me lembrar. Ah, sim. O povo, o que é que o faraó fez quando, nesse período aí, vai ter 400 anos, aí o faraó Isso. fez o quê? Ele viu que o povo estava se multiplicando muito, porque saiu o faraó que era amigo de José, né? Ah, só uma coisa, vocês sabem qual pedido é desse na história? Eu não lembro o nome do maluco, do faraó. Não. Porque tem uma galera que fala que o faraó da época do povo de Israel era um outro cara, é um cara lá específico, só que tem na história lá do Egito um faraó de outra dinastia que tomou o poder. Já- Oi, diz. Foram os Ixos. Foram os Tem Ixos. gente. Isso. Tem gente que diz que na época era o Ramsés, né? O grande Aham. Ramsés. Mas historicamente existem mais provas de que era o Tutmoses III. Esse mesmo, meu querido, muito obrigado. E porque entra a questão de período mesmo, de tempo, qual seria o período ali das datas e do que estava acontecendo, né? Porque o relato bíblico fala que chegou um faraó bem aleatório que não sabia da história de José, né? Então explicaria. Pois é. Eu não sabia, minha vida foi uma mentira, pensando que era o Ramsés. Olha aí, E cara. Ah, até uma professora de história falou isso. é. Não, mas Mas, é porque, assim, depois a gente Pois é, mas aí... Só um adendo. Tem uma exposição do Dr. Rodrigo Silva na internet. O título da exposição salvo me engano, o título da exposição é assim: O Princípio do Êxodo. O Princípio do Êxodo. E ele fala exatamente dessa dinastia Ixo, certo? Que invadiu o Egito, assassinou a família do faraó vigente, que era exatamente aquela família que havia criado Moisés no Egito, aquela família egípcia de faraós. E aí um faraó, um suposto faraó, um faraó impostor, na verdade, né, dessa dinastia de Ixos, assumiu o poder e começou a escravizar, a maltratar todo o povo hebreu que tinha ali naquela região. Resumidamente é isso, né? O faraó que havia no tempo de Moisés, após ele ter saído do Egito, não era o mesmo faraó que havia criado ele quando ele mas, era um dos governadores do Egito. Tá entendendo? Resumidamente é isso. mas o texto de Êxodo fala que antes de Moisés nascer ali é que o faraó estava... que esse faraó que não conhecia a história de José que apertou o facho para o povo.
porque ele fala aqui, no primeiro capítulo de Êxodo, se levantou no Egito um novo rei que não conhecera José. E aí ele começa a apertar e aí começou a matar os primogênitos, né? Por esse Sim. foi esses primogênitos. Enfim, É, fica aí a... essa foi a mediação. Galera, no final a Tal. gente. Eu explico aí. É porque, na verdade, os Ixos eram, digamos assim, povos, tipo, irmãos dos semitas, né? Dos hebreus. E depois os egípcios de verdade tomaram o poder dos Ixos. E aí por isso que o faraó que se levantou não conhecia José, porque ele era de fato egípcio, não Ixo. Mas no final a gente conversa um pouquinho sobre isso, para não gastar o tempo da lição. Show. Então vamos lá. E aí Moisés aparece como libertador, né? Quem criou Moisés? Os primeiros anos da vida dele. Quem foi que criou Moisés? Foi a própria mãe dele como babá. Stonks, né, bicho? Stonks. Ganhar pra cuidar do próprio filho. Então, foi ótimo. Moisés foi criado pela própria mãe. E o que é que a mãe de Moisés fez? Ensinou Moisés o certo ou só amamentou? Ela amamentou, mas ela ensinou toda a cultura hebraica, né? O Deus de Sim. Israel, todos as histórias do povo e tudo mais. Só que Ela Moisés... Ah, diz. ele foi educado na cultura hebraica, mas também ele foi educado na cultura egípcia, né? Sim, Se eu não me engano, na lição fala até que ele se recusava a participar dos cultos pagãos, mas ele foi obrigado a saber como eram os cultos, a saber quem eram os deuses e tudo mais. Como futuro governante, né, do Egito, ele tinha que conhecer de tudo, né? Ele tinha que saber de tudo. Ele conhecia toda a ciência egípcia, ele conhecia toda a religião egípcia. Ele era também, ele tinha dupla nacionalidade, né? Que a gente fala hoje. Eu que sou brasileiro e francês, ele era judeu e egípcio, israelita e egípcio, né? Então ele era tudo isso. Só que aí você tem outro negócio, né? A educação que ele recebeu na infância, ele fica a dica para os pais, os que querem ser pais aí, a educação da infância aí forma realmente um caráter duradouro. Se não, a pessoa pode mudar, obviamente, né? Pode se afastar de tudo aquilo que foi ensinado, mas as influências que ela recebe até esse período aí, antes da adolescência e tudo, são influências que marcam a vida do indivíduo para sempre, né? Muito do que ele vai ser vai ser influenciado, né? Não que ele não tenha outra opção de vida, mas muito do que ele vai ser influenciado. Nós vemos Jesus que aos 12 anos também, nesse período, tem a ciência, né, de que qual era a missão dele, né? Naquele relato de quando ele estava ensinando na sinagoga. Aí ele se toca de tipo, sou eu. Eu sou o Messias. Sim, agora sim, uma coisa que eu não sabia antes de ler o como é um livro, História da Redenção, não li todo, né, mas até a parte onde eu li é que Moisés tinha 12 anos quando ele, fala na lição também, que Moisés tinha Uhum. 12 anos quando ele foi entregue para ir pro Egito mesmo, né, para ficar lá dentro do palácio do rei Faraó. Sim. E tipo, é uma coisa que como eu nunca tinha, eu sempre tinha visto nos filmes, até na novela que passou, é que Aí ele sabe. foi entregue ainda assim, criança, né? Não era com 12 anos, era tipo com 6 7 8 anos por aí. É porque a gente pensa logo que era só o período de amamentação, né? Exatamente. Só que a mulher lá disse, não, fica aí, cuida dele até ele virar tomar mais consciência, né, de si. Ele passou do bar mitzvah, né? E aí ele começa a entrar no Egito. Pois o Bar Mitzvah, ele sempre aconteceu ou isso é uma cultura nova? Aí é o nosso mestre aí, Daniel Trajano, que vai responder essa pergunta.
E por que que Você... das meninas é antes que dos meninos? Ou é depois? E aí, Trajano? Na mira, na verdade. Eita, cara. Rapaz, o Bar Mitzvah é uma cerimônia de... Na verdade, não é uma cerimônia de iniciação, não. É uma cerimônia que complementa os estudos que toda criança tem, né? Toda criança judia, descendente, né, de hebreu, que ela tem quando vai maturando o seu tempo de estudo acerca das Sagradas Escrituras, né? É filho da Esse lei, né? Se não me engano. Bar Mitzvah significa o filho da lei, o filho do mandamento, né? Então é Isso. quando você começa a estudar de uma maneira mais atenta à Sagrada Escritura, né? Vai ali por volta dos 6, 7 anos, se estende até os 12. E detalhe, estuda bastante, viu? Se faz uma espécie de tratado, literalmente como se fosse um tratado teológico, né? Acerca de um tema específico da Bíblia hebraica, né? Ele Sim. seleciona uma paraxá específica. E aí, dos 12, você estende mais 10 anos para frente, posteriormente, né? Isso daí já num período de pós-exílio, né? Que foi inserido isso, que é quando o adolescente começa a adentrar os estudos talmúdicos, né? E Sim. aí você começa a estudar a, a Mishnah, tem algumas porções da Gemara, Tosefta, Baraita. Aí, mais para frente, por volta dos 30 para frente, bem mais para frente, depois que você passa aí praticamente mais de 17, 18 anos estudando tanto a Tanar quanto a literatura talmúdica, posterior a isso, se inicia o estudo do Zohar. Mas aí é algo que fica muito mais algo que fica muito mais profundo, fica bem mais para frente, né? Isso daí já é mais para quem são como a gente pode dizer, são os cargos mais elevados, né? Dentro da comunidade, são os rabinos, né? Que eles adentram nessa questão do estudo. Mas adentrando nessa parte aí da adolescência para a fase adulta, é nesse período onde aqueles que fizeram um bom estudo da Taná são selecionados para ficar aos pés de um rabino, ou seja, para ser acompanhado por algum rabino muito influente dentro da comunidade e aprofundar os estudos da Bíblia hebraica, né? Que é aquilo que a gente estuda aqui também, tá entendendo? Então é bem complexo, não é tão simples assim não. Foi implementado com uma ênfase maior após o período da destruição do templo. Esse sistema de educação, né? Foi implementado ali pelos rabis daquele período, né? E detalhe, foram rabis que estavam coligados à ordem farisaica. E diferente do que muitos de nós compreendemos, não foi algo ruim naquele período de pós-exílio babilônico. Pelo contrário, se não tivesse sido a ordem farisaica, a ordem dos fariseus, o grupo dos fariseus, a Bíblia que nós temos hoje não estaria nas nossas mãos. Tá entendendo? Então foi graças a ele o sistema de culto e implementação de estudo sinagogal, né? A chamada Escola dos Profetas, né? Que é muito citada, inclusive, dentro da nossa própria literatura do Espírito de Profecia. Isso auxiliou muito o povo de Deus a ter conhecimento acerca da Bíblia, acerca das profecias, implementou uma forma mais forte, bem mais sofisticada de alfabetização, tá entendendo? Então, muitas das coisas que nós temos hoje que estão presentes, quando eu digo na nossa igreja, na cristandade como um todo, né? O culto familiar, a leitura da Bíblia, a meditação da Bíblia em porções, a leitura de blocos de texto, o culto congregacional, tudo isso que nós temos dentro do universo cristão é de origem maciçamente judaica, entendeu? Então, devemos muito aí ao Bar Mitzvah, ao culto sinagogal, a gente deve muito aos judeus. Vai acabar Também. aqui, aí eu vou desligar e o Daniel continua no link. É o mesmo link que vocês entram. Valeu, galera. Vamos para os reclames do Plim Plim.